E o álcool? Ele atrapalha no processo de emagrecimento? Ele atrapalha no processo de ganho de massa magra? Será que atrapalha? Bom, essa pergunta é uma pergunta super comum que eu recebo tanto em consulta, como também eu recebo do meu bonde, que manda lá no Instagram perguntando: Malena, sobre o consumo de álcool, qual é a melhor bebida? Será que existe a melhor bebida? Realmente atrapalha no processo de emagrecimento, no processo ali de hipertrofia, né? Essa composição corporal, esse ganho de músculo, né, que a gente quer trabalhar. Porque a boa composição corporal é quando a gente tem ali em um corpo, né, mais músculo e menos gordura. Então é interessante que você queira, de fato, construir massa muscular, que você queira ter ali um bom volume dessa massa muscular, né? Mas será que a bebida alcoólica, o álcool ali, ele atrapalha? E eu até resolvi fazer esse vídeo justamente para pegar o link da Semana Santa, que eu sei que você está aí se programando, se organizando para a sua Semana Santa, aproveitar o feriado, né, descansar, ter um momento ali de lazer, e nesses momentos eu sei que rola ali também um pouco mais de bebida alcoólica, você sai um pouco mais ali da sua rotina, da sua base regular. Bom, não preciso nem avisar aqui que o álcool, de fato, não é algo saudável para o nosso corpo, né? Enfim, estou lidando com adultos e sabemos bem sobre isso. No entanto, vivemos numa realidade e sabemos que nessa realidade, um momento ou outro, isso está ali presente dentro da nossa rotina, né? Não adianta a gente fechar o olho e imaginar que estamos em um mundo perfeito e nunca vamos lidar ali com álcool. Normalmente, eu ensino ali aos meus pacientes, eu ensino ali ao meu bonde a como manejar. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso incluir? E fato é, dentro de um processo de emagrecimento, dependendo do quanto que você precisa perder, saiba que sim, você precisa manejar, você precisa maneirar e muitas vezes você precisa até, de fato, colocar um momento sem. Porque o que acontece? O álcool, quando a gente bebe, você já deve ter ouvido que o tal do álcool são as calorias vazias. Então, toda a caloria que a gente consome, nosso corpo metaboliza, ele vai fazer o armazenamento. Quando é uma caloria ali que tem nutriente, a gente vai colocar aquela função daquele nutriente para o nosso corpo, né, que temos várias funções, e quando é caloria vazia, basicamente a gente já faz estocar como gordura, entende? Só que o álcool ele vai um pouco além disso, não é só sobre a questão das calorias vazias. O álcool ele tem um impacto dentro do seu rins, dentro do seu fígado, seu coração, seu cérebro, seu comportamento principalmente. E aqui de modo muito rápido vou introduzir o que é que o álcool acaba impactando nesses órgãos, nessas questões que eu levantei para ti. Então, falando sobre o coração, o álcool acaba liberando ali o aumento maior de adrenalina. Então, você acaba aumentando a sua frequência cardíaca, você acaba ficando mais alerta ali no início, tá? Isso é super normal, o coração tem essa resposta frente ali ao consumo de álcool que você está colocando. Falando do seu estômago, o álcool ele irrita a mucosa ali do seu estômago. Já ouviu falar a parede do estômago? Existe uma mucosa ali, que essa mucosa ela é protetora. A gente precisa proteger esse estômago, por quê? Para que o ácido clorídrico, como o próprio nome já fala ácido, não acabe prejudicando ali aquela parede do seu estômago, tá? Então, essa mucosa protetora, o álcool acaba ali irritando essa mucosa do seu estômago, certo? Então, pessoas principalmente que têm gastrite, esofagite, acaba sentindo essa consequência, né, desse estômago fica irritado, certo? Então, para o seu estômago, o álcool, ele tem esse comportamento. Falando sobre os rins, né, como o álcool tem essa questão diurética, então também a gente acaba sobrecarregando os rins ali. Quem nunca bebeu, né, e não parou de ir ao banheiro, né, tomou aquela cervejinha e foi ali ao banheiro várias vezes. Por isso que é tão importante a gente se hidratar enquanto a gente está bebendo, certo? Falando sobre o fígado, a gente acaba alterando ali algumas funções, sobrecarregando algumas enzimas que tá ali no nosso fígado para poder degradar aquele álcool. E isso faz com que a gente mude esse ritmo do nosso metabolismo no fígado. E isso pode levar a uma inflamação crônica, isso pode levar a um processo de cirrose, isso pode levar também a uma hepatite alcoólica, certo? Então, é bem prejudicial também falando dessa questão do nosso fígado também. E falando sobre o dano ali que esse álcool traz para o nosso cérebro, ele acaba afetando ali o nosso sistema nervoso central. E é por isso que a gente perde ali os reflexos, a gente acaba perdendo memória. Com o aumento ali desse álcool, a gente acaba perdendo também um pouco dessa atenção. Então, a gente acaba ficando mais sonolento, a gente acaba ficando com mais sono, a gente vai perdendo realmente ali os reflexos, tá? Então, isso é só de modo muito enxuto para você entender, né, o dano ali do álcool
dentro do nosso metabolismo, dentro do nosso corpo, né? Não tem como eu falar para você e dizer, olha, o álcool é saudável, pode beber à vontade. Não é isso. No entanto, lembra que eu falei que a gente precisa entender o que é, somos adultos, e o álcool, ele é uma droga, tá? Mas ele é uma droga liberada. Então, por ser liberada, às vezes você acha que ele ali tá tudo bem. Não, isso tem um prejuízo. Mas como adulto, a gente tenta minimizar esses danos, porque assim como você, eu também vivo dentro da realidade, e às vezes uma tacinha de vinho, um drink, tá incluso também dentro aqui da minha vida, e é isso que eu quero ensinar, como é que você consegue colocar, e dependendo do seu objetivo, como você faz esse manejamento. Além de toda essa questão metabólica, como eu mostrei aqui para você, ainda tem um ponto muito importante, que é o tal do comportamento. Sim, seu comportamento ele muda bastante frente ao álcool ali, né? É como se o álcool ele apagasse algumas funções, tá, do teu córtex aqui, dessa parte da frente da sua cabeça que mantém o estado ali mais de alerta, mais consciente. Você vai apagando esse lado, certo? E por isso que o comportamento ele é tão prejudicado, tá? Por que esse comportamento ele é tão prejudicado? Porque o álcool, por si só, ele é um comportamento reforçador. Você bebe, você tem a recompensa ali do álcool de modo imediato e aquele ali fica um registro na sua cabeça do quanto é bom. Então é normal que você queira beber ali mais vezes, né? Quanto mais estímulo você dá, né, para sua cabeça que aquilo ali é muito bom, que aquilo ali é um comportamento muito reforçador, mais você vai querer buscar ele. E é por isso que a gente precisa ficar bastante atento. Falando ainda sobre essa questão do comportamento, dificilmente quando você está bebendo, quando você está em uma noite ou uma tarde, a comida que você acaba comendo ali, que você acaba desfrutando, junto com essa bebida, dificilmente é uma comida ali, né, vamos dizer assim, saudável, tá? As suas escolhas também sobre essas comidas, esses petiscos que você acaba tendo enquanto você bebe, normalmente são frituras, são comidas ali que são extremamente calóricas, né, densas. E isso também acaba, no final das contas ali, aumentando essa caloria que você está comendo, tá? Não só da bebida, principalmente o complemento que você bota nela, que vamos falar sobre ela, mas também sobre aquilo que você escolhe enquanto você está comendo. E outro ponto também, quanto mais você vai bebendo, você vai perdendo um pouco dessa conexão com a realidade e corre um grande risco de você pensar assim, só se vive uma vez, então para que eu vou ter aqui, vou ponderar minhas escolhas, né? Para que eu vou aqui controlar os meus danos? Eu vou comer o que é que eu tenho vontade, o que é que eu posso, vou comer à vontade, até porque só se vive uma vez. Só que no outro dia, baby, você acorda e você vê que não se vive uma vez, vive também o outro dia, o dia da ressaca, que também é prejudicial. Sim, por que a ressaca ela acaba sendo também prejudicial? Porque dificilmente no dia que você bebe, no outro dia você acorda ali com a mesma disposição, você acorda ali com a mesma cognição, você acorda ali com a mesma motivação, não. No outro dia a sua energia fica estranha, a sua disposição fica estranha, tá? O seu metabolismo, a sua digestão, o seu sentido, tá? O seu sentir, na verdade, fica diferente, você percebe isso. E no dia seguinte você tende a ficar mais letárgico, mais sonolento, mais pelos cantos, sua cognição não tá legal. Normalmente é o dia que você não se movimenta, né? Que você não treina também, porque você tá ali um pouco ressacado, você tá cansado do dia anterior, tá? E essa falta de movimento que acaba sendo uma consequência do dia anterior, acaba também muitas vezes prejudicando para você não ter ali os comportamentos, as escolhas adequadas, né? E você corre também um grande risco de pensar o seguinte: já que bebi, né? Já que estraguei ali, então vou passar aqui o resto do dia seguinte comendo qualquer coisa. E isso, na verdade, também é muito ruim, porque a nossa exceção não é conforme o momento, não é conforme a saída em si, e sim sobre a cada engolida ali que você dá, que é a nossa exceção, tá? Então entenda que o álcool ele precisa ser a sua exceção e não a sua regra. E quando eu falo sobre exceção e regra, se você é a pessoa que fala, mas eu bebo todo final de semana, então saiba que isso não é a sua exceção, isso é a sua regra. Então você todo final de semana precisa beber. E se você é essa pessoa, fique muito atento. Porque se você depende ali do álcool realmente para viver o seu final de semana bem, pense, de fato, com consciência, como um adulto, se isso não está lhe prejudicando, tá? Claro, se eu estou falando ali uma bebida de uma taça de vinho, 2 taças de vinho, não chega a ser algo ali muito danoso. Mas se você é a pessoa que realmente precisa beber em grande volume no final de semana, reveja de fato esse comportamento, tá? Porque dificilmente, nesse caso, você está controlando o álcool. Nesse caso, provavelmente é o álcool que está controlando você. Por mais que você se iluda achando que não, mas tente ficar um final de semana, então, sem o álcool. Se você conseguir passar tranquilamente, ok, o comando está com você. Mas se você vê que não consegue passar um final de semana sem beber, então o controle está com o álcool e não com você. Tá, mas vamos entender aqui que você é exceção. Eu quero ensinar você aqui a como conduzir melhor essa exceção, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas a melhor bebida alcoólica é aquela que você vai beber menos. Porque quando estamos falando ali de calorias,
Quando estamos falando ali de calorias, entenda que é uma caloria vazia. Então, quanto menos você consumir, é melhor. Quando estamos falando ali, normalmente, de uma cerveja, eu até anotei aqui, uma cerveja normalmente ela vai ter 130 ali calorias, tá? Para mais ou menos ali 300 ml. Tem bebidas hoje, tem cervejas hoje também, que tem esse teor um pouco mais reduzido, mas estou trazendo aqui para você a média, certo? Quando estamos falando ali de uma taça de vinho branco, por exemplo, 150 ml, vamos ter ali mais ou menos 99, 100 calorias, tá? Lembrando que isso é uma média, isso vai sempre mudar. Quando estamos falando ali de uma taça de vinho tinto, também ali a mesma dosagem, 150 ml, vamos ter mais ou menos ali uma média de 108, 110, 115 calorias, vai depender também. E quando estamos falando ali de uma dose de uísque, aquela dose padrão, a gente vai ter ali, em média, 120 calorias. Mas pensa comigo, um destilado, normalmente você consome bem menos do que uma cerveja, né? Uma cerveja você não vai tomar só uma, normalmente você toma várias cervejas. Um destilado, normalmente você também não toma muito, né? Porque é um destilado, é muito mais forte, normalmente você não aguenta tanto. Mas isso não é um padrão. Pensa, sempre quando você for escolher a bebida, qual é que eu consigo beber menos? Qual é que eu consigo ali me satisfazer, que eu gosto? Uma taça, 2 taças, um drink, 2 drinks. Eu fico tranquila, eu fico bem. 3 ali, eu já tô ok. Eu não preciso, de fato, consumir um alto volume, tá? Então, a primeira dica que eu dou pra você é essa. Escolha aquilo que você consegue consumir menos. Isso já é um ponto inteligente. Segundo ponto é, vai beber destilado? Cuidado com aquilo que você coloca dentro desse álcool, tá? É muito comum tomar esses drinks com gin, por exemplo, com vodka, e colocar muito açúcar dentro daquela bebida, né? Colocar ali outras bebidas açucaradas. Então, mistura o gin com refrigerante, com aqueles licores de açúcar, adicionando também muito energético, que tem açúcar. Então, tudo isso vai aumentar ali a quantidade energética daquele teu drink que você está bebendo. Então, seja inteligente, no momento que você for escolher aquele seu drink, aquela sua bebida ali destilada, tenta colocar outros componentes, outros elementos que não são tão calóricos assim. Então, coloca, por exemplo, uma bebida, né, zero açúcar, um energético zero açúcar, uma água com gás, uma água tônica. Você pode, inclusive, também macerar, tá? Olha, eu dou uma dica pra você que eu adoro fazer meu gin assim. Macere. Sabe laranja mexerica? Laranja cravo, não sei onde você mora, tem locais que é mexerica, tem locais que é laranja cravo. Você vai pegar uma laranja daquela, você vai pegar aqueles bagos, você vai colocar em um recipiente, você vai macerar, tá? Vai ser aquele sumo, tá? Você pode colocar também mais um sumo de limão ali, colocar uns alecrins, misturar com gelo, com água tônica e com o seu gin. Fica maravilhoso. E a gente vai ter um drink ali, por exemplo, que não vai estar com adição ali de mais açúcar, de mais bebidas ali açucaradas, certo? Então, fica atenta com esse complemento que você está colocando dentro da sua bebida, tá bom? Ó, o nosso cinegrafista aqui, maravilhoso, Natan, está dando uma dica aqui pra você. Limão grelhado. Eu já tomei um drink assim, que ele cortava o limão grelhado, botava na parrilha, realmente, e além de limão, ele fazia também isso com laranja. Realmente, nossa, olha, chegou salivei, tá vendo? Entende como eu falo aqui pra você que a gente trabalha com a realidade? Eu não fujo da realidade. A minha ideia, de fato, é ensinar você a saber manejar isso, a saber escolher isso, tá? Então, já pega mais uma dica aí. Dá uma macerada não, dá uma grelhada nesse limão, nessa laranja e faz essa misturinha, coloca o seu gin, bota seu gelo, bota água com gás, água tônica também, um suminho de laranja ou um sumo ali do próprio limão também, fica maravilhoso. Gostei, Natan, gostei, Natan. Por mim, eu estaria aqui, baby, ensinando você com uma taça de vinho, porque eu sou do vinho, tá? Adoro um vinho, não vinho tinto. Gosto de vinho branco, vinho verde, vinho rosé, aqueles vinhos mais refrescantes. Adoro. Então, eu tento sempre manejar ali dentro da minha rotina. Terceira dica. Intercale sempre com água. Lembra que eu falei que o álcool ele acaba ali sobrecarregando esse rins? Você acaba fazendo muito xixi? Né? Então, intercale com água para que não ocorra um processo de desidratação, tá? Então, a cada dose ou a cada cerveja, independente do que você vai escolher, coloque ali uma quantidade legal de água para estar fazendo. Isso, inclusive, ajuda muito para que você, no outro dia, não acorde com aquela ressaca horrível. Além da bebida, tenha um pouco de cuidado também com aquilo que você escolhe, tá? Para você estar petiscando, evite as frituras. Prefira ali, de fato, os frios, tá? Normalmente, se você tá no barzinho, você vai ter ali um filezinho, por exemplo. Então, peça esse filezinho, evita as frituras. Se você tá com um bom vinho à noite,
vinho, orna ali muito com massa, com carne, frutos do mar, salada às vezes, tá? Um queijo ali, uma peça de frios, acaba ornando também muito com vinho, dependendo ali que você escolha. Então, você tá bebendo, tenta pelo menos manejar com aquilo que você come e não liga aquele pensamento, né, de 880, já que eu tô bebendo, então vou comer qualquer coisa. Não, trabalhe com a redução de danos. E o último ponto que eu quero falar aqui pra você é só uma reflexãozinha, tá? Pensa comigo. Se você é a pessoa que de segunda a sexta você faz ali, vamos colocar tudo certo entre aspas, tá? Porque não existe certo ou errado. A gente sempre tá tentando ali acertar mais e errar menos, tá? Mas o erro ali ele vai estar presente. Mas entenda, se você é a pessoa que passa segunda a sexta treinando, se alimentando bem, dormindo bem, né? Tendo uma rotina, e no final de semana, chega sexta-feira à noite, por exemplo, você já começa a desandar essa sua rotina totalmente, todo esforço que você fez dia de semana, né, tudo aquilo que você construiu durante a semana, você vai estar desconstruindo no final de semana. Então você chega ao ponto que o seu comportamento, a soma é zero. Você entendeu? Então é muito importante que a gente mantenha a nossa rotina também final de semana. Que a gente mantenha ali o estímulo do treino, o estímulo da alimentação. Vai colocar uma bebida, faz isso que eu falei, né? Intercala com essas dicas que eu tô te falando aqui, tá? Então eu espero que você desfrute dessas dicas, que você coloque em prática. Aproveita que agora tá chegando a Semana Santa e já bota em prática, seja na Semana Santa, seja num feriado, seja num final de semana, seja em qualquer momento que você vá colocar ali a bebida, tá? Mas faça isso no modo consciente, faça isso desfrutando. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo o que é que você gostou, para que essa plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e entregue esse conteúdo também aí para o mundo, tá? Para que a gente possa aumentar o nosso bonde. Beijo, beba com moderação, hein?